É isso aí, pessoal. Mais uma semana começando. Estamos com Poker Night. Eu sou Juliano Maisano e dessa vez uma visita nova pela primeira vez aqui, Nayara Rocha. Olá. Primeira mulher que veio aqui no nosso Poker Night. Sério? Que honra. Boa noite, gente. Muito obrigada. Nayara joga já há muito tempo. Quantos anos mais ou menos que está jogando assim? Esse é o 10º. 10º ano. É. Então, antes da gente começar, que a gente tá seguindo o BSOP, o Intermediate São Paulo. Antes da gente começar, vamos saber um pouco quem é a Nayara aí. Então começou a jogar há 10 anos e começou como? Brincando? Eu comecei fazendo um dinheirinho a mais ali no meu mês, jogando cash game. E aí fui pegando gosto, recebi Pela alguns internet convites. ou Não, ao vivo? E recebi alguns convites inusitados, que eu não sabia que era possível virar profissional de poker, que nem eu sou hoje. E aí acabei aceitando, fui pro mundo dos torneios e fui apoiada por um cara que chama Daniel Freitas, que é o meu padrinho no poker. E ele me apoiou e depois disso fui para vários times e agora tô aqui. Daniel que já ganhou 2 CPH. Acabou de ganhar, né? Segundo. Segundo já, Daniel Freitas. E também lembrando, vocês que já estão aqui desde a semana passada sabendo da novidade, agora você pode jogar poker pelo celular. Nayara joga já, né, Nayara? Eu já jogo. É a Liga do H2, a Liga H2 Brasil, o Poker Night tem um clube lá. E se você quiser jogar, entra, baixa o aplicativo do Poker. Se você tiver dúvida de como fazer, tem o nosso WhatsApp. Você manda uma mensagem no WhatsApp que o suporte vai explicar como que você baixa, como que você coloca lá uma transferência para colocar dinheiro, depois para sacar se você ganhar. E tem de todos os valores, né? Desde R$2, R$3 torneios, até perder de vista, né? Tem satélite. Também, né? Cash game várias também. modalidades. Sim. O Mind Holding. Inclusive, é pra todo mundo, todos os gostos. inclusive até estava falando com o Valtinho, que esteve aqui com a gente semana passada, ele falou para lembrar o pessoal que tem satélite lá para a WSOP do Rio de Janeiro, que vai acontecer, estaremos lá. Estaremos lá e é um parceiro nosso, então, WSOP do Rio também. Então é o seguinte, você vai entrar no WhatsApp para tirar suas dúvidas, entrar no clube, qualquer coisa você vai baixar e pedir para entrar no clube do Poker Night. O número do clube do Poker Night é 19356, então você põe o ID do clube 19356 e o ID do agente Poker Night, que é 72802. Mas se você não decorar agora, tudo bem, você manda uma mensagem no WhatsApp ou vai no Instagram também e tira suas dúvidas lá com o nosso pessoal, tá bom? Então vamos ao que importa aqui, 14 jogadores, estamos nos aproximando da mesa final, quando tiver 9 vai juntar em uma mesa só e aí vai jogar até 8 e aí volta no outro dia com a mesa final de 8. Nayara fez com a mesa final do BSOP já em Brasília, foi isso? Foi bolha. Foi bolha da mesa final? Ficou em 10ª? 10º. Eu Um lembro. dia triste, mas feliz. Sempre assim, Foi né? o meu primeiro BSOP da vida. Foi o primeiro e você chegou em 10º. O meu primeiro BSOP eu fiquei em 3º. Olha lá, você foi melhor que eu. Quantas pessoas tinham? 60 e poucas. Mas tá bom, já é alguma coisa. Bom, olha só. Você conhece alguns desses jogadores, né, Nayara? O Guti tá aí, que tá falando a semana toda aqui, não para de falar na orelha de todo mundo da mesa, fica conversando. O Iago Leonelli também já fez final de BSOP, é um jogador muito forte, né? O Iago é extremamente forte, extremamente agressivo, é um cara muito difícil de jogar junto e além de ser bem técnico, é um cara que tem bastante experiência. E ele é o chip leader dessa mesa. O Guti tem bastante experiência também, apesar de Sim. ser um jogador amador, ele é um amador super regular, Sim. né? E ele também é um cara que sabe qual que é o jeito dos profissionais jogarem. Eu acho que é por isso que ele incomoda, Sim. entendeu? Bom, o Iago subiu do UTG com 10-9 naipado e o Guti tem Ás e 6 do Big e pagou. Conversou, falou, deu aquelas falinhas e acabou pagando. A gente, depois queria ouvir sobre você, a gente sempre fala um pouco sobre com que defender o Big Blind, todo mundo que esteve por aqui. Sobre assim, defende com qualquer naipado, qualquer conectado hoje em dia, esses mini raises assim, ou nem sempre? Eu acho que de um ano pra cá, as pessoas tiveram uma tendência a diminuir um pouco essa defesa do Big Blind, justamente porque ficou um spot no qual você perdia muito dinheiro, né? Sim. O Big Blind sempre vai ser, de todas as posições, uma posição que você vai acabar perdendo mais. Porque você vai sempre, a maioria das vezes, defender e jogar fora de posição. Agora, eu acho que o mais importante nessa mão é quem tá abrindo, né? Sim. O Iago é um jogador extremamente agressivo, ele vai abrir muita coisa do TG. Eu acho que Ace High é tipo, impossível de foldar do Big. Tem que pagar. Né? Apesar de ser uma mão difícil de jogar pós-flop, né? Tanto que ele... Você viu, ele deu continuation bet e acabou. Na broca e passou. Sim, e a gente viu um pouco da outra mesa, né? A mesa do lado ali, a gente vai de vez em quando tiver alguma eliminação, vai cortar para aquela mesa, porque temos em 14 jogadores, qualquer eliminação aí, é importante a gente seguir aí o que está acontecendo.
Agora você vê o Gucci do botão aí largando um 9,6. Nunca largaria. Não largou, desculpa. Você viu? Tá. A dealer também achou que ele ia largar, porque ele empurrou, mas ele tá pensando. Eu nem conseguiria imaginar ele largando essa mão. Vai subir. O blind tá 120 mil, então o mínimo é 240. Sim. E aí, normal é fazer o quê? 250? O pessoal tem feito por aí, né? Esse mini raise. Ou aí do botão um pouco mais. Eu acho que menos, porque por abrir do botão, a tendência é que defendam mesmo. Vai defender de qualquer jeito. Só que, desculpa, qual que era o stack do Gucci, né? Ixi, ele deu fold e agora não lembro. Eu acho que ele não abriu porque ele tem pouco, né? Ele tem menos de 10 blinds. As fichas cinzas são de 100 mil, o blind tá 120, Sim. ele tinha menos de 10 blinds, aí realmente ele ia ter que dar all-in ou foldar. E olha, o Iago empurrou o all-in pra cima do Danny, que tem Ás e 8 de ouros, numa situação que o Iago é o líder e o Danny também não tá com muita ficha assim. Tem que pagar, né? Ou não? Na tabela, Sim. a gente pagaria sempre, mas né? num BSOP chegando, você tem a sobrevivência. Mas existe o peso da reta, que é super difícil fazer uma reta dessa. Eu não sei se vocês conhecem, mas assim, são muitas pessoas, são vários dias de jogo. Mais de então, 2.000 é de se pensar, mas pessoas, eu acho que contra o Iago é impossível. Tem que pagar, foldar, né? Exatamente. Impossível. Overall já é uma mão de call, né? É que óbvio que o cara vai pensar um pouco, tá valendo R$1 milhão. Mas tem que dar call. Olha, pediu 1 minuto de tempo. Eu acho que eu daria o call, assim... É aquele call que é... É aquele tipo, respira, segura, pelo amor de Deus, sim, call. Exatamente. Você sabe que você vai ter que dar, né? Você não quer talvez dar, mas sabe que vai ter que dar. Mesmo porque, assim, se começa a largar tudo daí, todo mundo vai começar a empurrar ele, assim, né? Tem isso também, não tem? É blind war, né? Exatamente. É blind war, tipo, é a mão que ele vai Contra o Iago, milhões, que é líder, e empurra do small. milhões de vezes na frente, e a questão é, o Iago vai filar lá 6 e Duke suited e vai pôr ele na porta igual. Então, acho que contra o Iago, acho que não demoraria muito, mas com certeza é uma mão que tem que dar call. Mas é compreensível, ele respirar, porque vale R$1 milhão, né? É um peso, né? Por ser Ás e 8 é uma mão que está na frente no range. Sim. É suited ainda, ele ainda tem a possibilidade de fazer flush, só que não é uma mão que joga bem, assim, né? Tipo, mas, né, é o que você falou, nessa situação olha, vai pedir mais um minuto, mas também não precisa tanto, né? Não, eu acho que nesse caso aí, tipo, se era pra fingir que ele não tem nada, já engavetava logo. Mas eu acho que ele não vai foldar, não. Acho que não tem fold. E é interessante, né? Porque a gente percebe aí que realmente ele deve estar pensando, ele tá engraçado, pensando na né? premiação, no valor. Porque assim, provavelmente esse menino deve jogar online também, e online eu acho que ele dava o clique Na antes hora. do all-in, né? Call N. Já tava no call N ali. Ele tem o quê? 15 blinds? Não tem como Não tem largar. fold, não tem. Mas olha só o desespero dele. Ele tá aquela coisa desesperado também. porque ele sabe que o Iago Cada vai eliminação jogar. aí também. Ele sabe que o Iago vai jogar. O prêmio já tá tudo. alto aí, viu? Cada eliminação é mais. Acho que é uns 10 mil reais aí, cada eliminação. Acho que é o sonho mesmo é fazer a mesa final, né? Tá lá, são 14 left. Pagou. Se não pagar, aí vai rasgar o baralho mesmo. Aproveitou um tempo, talvez pra rezar, pra pensar, olha, vamos lá, deu vai tempo segura. de fazer o Pai Nosso e a Ave Maria. E olha só, tá à frente, só que é aquela coisa, né? Mas segura, se dá 60, aquela dor no 40, estômago já, não é pouca Ele chance. sabe disso, eu acho que ele sabe que o Iago vai filar lá um 9-10 suited e vai dar win e não joga tão bem, né? É um flop bem bom. 8, 6 e 6, ótimo flop pra ele, olha lá, o Gucci tinha 6 e 9, né? Você viu que ele levantou lá e gritou. 1, 2 de ouro, só um rei ou 10 pro Iago ganhar essa mão, senão vai dobrar o dele, dobrou. Olha só, dobra. dobra. Se ele for dessa parada, vai ficar estranho, né? Não dá pra foldar, né? Mas dá pra entender. E o Gucci pelo poderia menos ter empurrado ele respirou no e botão. fez o certo, né? Dá pra entender, é um reta que vai... E olha que engraçado ali, né? É que o Gucci, como você falou, tava short. Mas se ele empurra do botão ali, ia tomar o call também, ia quebrar ali. Eu sinceramente, eu não tinha visto o stack do Gucci, né? Eu acho que ele tem que dar um win nessa mão, porque ele tem menos de 10 blinds e ele tem uma mão que joga com uma equidade boa, independente... Porque se ele não tem fold jacket, já não conta muitos calls que ele vai tomar. Ele toma call de quase tudo. Então, a gente tem que considerar uma mão que ele tem uma equidade boa. E 69 suited tem, né? Ele pode fazer flush, pode seguir. Eu acho que eu, no lugar dele, ia lá e ia dar sortinha. Tende a não estar dominado nos calls. Sim, tende muito a não estar dominado nos calls. Vai Olha estar só dominado se o Big filar lá um Olha lá, 7 blinds ele tá agora. Não, tem que ir.
Não dá. Então, quer dizer, ele perdeu. Você viu que ele levantou. Na hora que bateu 6, 6 e 8, ele levantou ali, né? Gesticulou, falou, por que eu não fui? Se você for ver, qual que vai ser o normal dessa mão? O Gucci vai dar Empurrar o in. E o Danny vai pagar. O Iago vai largar do small e o Danny vai pagar do big. Sim. E o Gucci vai ganhar, né? Nesse caso. Mas, pra você ver como a equidade é importante. Eles vão dar um showdown que o Rei 10 tinha. O Rei 10 contra o As 8 tinha a mesma equidade. É verdade. Então. O Rei 10 ou o 6 e 9 seriam iguais. Né? Então nesse spot eu iria no lugar do Gucci de all-in, sim. Olha só, par de 10 pro Bruno. O Bruno, que é fundador desse Bullets Poker Team, é um time de... Um time recente, né? É um time recente de jovens jogadores que jogam muito. Jogam online ou ao vivo? Eles jogam ambos. Ele e o Nelo Neto, que fez reta em Vegas agora. Teve aqui também o programa com o Valtinho, ele fez aí uma semana também. É um menino que joga muito bem. E olha só, agora o Gucci achou um par de 7, só que foi all-in contra o 10-10, né? E é engraçado, né? Olha lá, ele ficou olhando, rezando. E aí ele tá pensando, com certeza, por que eu não dei all-in no 6 e 9 na iPadinho? Parece que o par 7 é melhor, né? Não, e ele olhou pro 6 e 9, né? Sim, pensou em fazer. Eu vou. Claro. 3, 6 e rei, o Gucci precisa de um 7 ali, a gente tem os dois 7 em jogo. Tem a possibilidade do 7, tem os backdoors no Pôs o moletom já, tá mandingando, agora veio outro 6, só o 7 mesmo. Tem que ser muita mandinga. E um Ais, então eliminado GG o Gucci, 14ª colocação. Super resultado, né? Ótimo. É um torneio de mais de 2.000 jogadores, aí você chegar entre os 14 aí, quer dizer, além do prêmio ser bom, é bem difícil, né? Sim, é muito difícil. Então se despede ali o Gucci e vamos ficar com a mesa um pouco mais silenciosa agora. A gente tem o Dário, que é o menor da mesa, e ele tem 23 blinds, que é um stack que você joga muito bem num torneio tão deep quanto esse, né? Exatamente, cada então, nível de blinds de uma hora. A tendência agora é a gente ter mãos que tenham mais action pós-flop. Sim, porque tava um pouco de all-in ali, né? Com o Danny que acabou dobrando e o Gucci. Agora todo mundo pode jogar, né? Olha lá, o Iago do High Jack ali com o Dame Valete, e você vê que ele vai jogar quase toda a mão aí, porque também acho que ele, além de não ter, acho que pressão muito pra ele, que já teve em situações parecidas, assim, de mesas finais grandes. Sim. E a experiência dele, acho que nesse momento é o mais experiente. Não, com certeza ele é o menos pressionado da mesa. Isso. Sem pelo valor, técnica, isso. sem medir técnica, com certeza. É o menos pressionado, já é agressivo e já é talvez um dos mais experientes da mesa. Com certeza. Então, e ele percebendo o quanto pensou aquele Ás 8, né? A mesa inteira viu que o Danny pensou 2 minutos com o Ás 8. Isso muda também um pouco, né, agora? Com certeza. E principalmente os spots dele contra o Danny, né? Ele vai pressionar. Olha só, o Danny tem um rei valete de paus e só paga. Com rei valete. Eu se conheço a Nayara daria um reis aí, né? Não sei nesse caso, depende. porque Tem posição, nesse caso o Danny tá jogando bem contra o Iago, porque o Iago é um cara que você... Se ele tribetar o rei valete, o Iago vai foldar o dama valete. Então ele nunca vai estar jogando dominado contra o Danny. Sim. Agora quando ele flat e joga em posição, a tendência é que o Iago, independente de acertar ou não, sempre venha de barrel. Então, nesse caso ele tá fletando uma mão que tá dominando, né? Ele poderia não estar. E olha o flop, hein? 6, 6 e Ás com 12 de paus, o Danny acha aí um flush draw, flop bem bom pra ele aí. E o Iago, a gente imagina que ele vai dificilmente apostar, eu acho que ele vai nesse Ás aí. Checar esse high, ele sempre vai dar um c-bet. E o lance é que o Danny talvez ache que está atrás, né? Que talvez o Iago tenha o Ás e vai querer pagar no draw. Mas é uma mão muito tranquila pra ele dar call atrás, porque às vezes que o Iago não tem Ás, ele pode estar ganhando de high e ele tem muita equidade, né? Com certeza. Mas dá pra ver que provavelmente deve ser a primeira vez que ele tá fazendo uma reta desse Chegando tamanho longe, assim, e, cara, é uma pressão forte mesmo. A gente falando daqui é fácil, né? Além de estar vendo as cartas, a gente não tá com o dinheiro em jogo aí. Olha só, flush pro Danny agora, tem dobra na mesa, pode ter ali um full, uma quadra, mas ele deve se sentindo bem, meio fantasma, né? Bem fantasma, né? Porque aí ele tem que considerar que né? o Iago tá abrindo o topo do range, que já não é normal. E que desse topo do range é Ás ou Ás 6, né? O 6-6, que seria 4, né? Difícil. A questão é, o Iago tá pensando, será que eu dou a segunda? Porque assim, se ele tem Ás fraco, fletou lá, o 2 de paus é uma carta desconfortável. Sim. Só que o Iago sabe que nesse caso, se ele der 1, ele vai ter que dar as 2. Sim. Então,
Deu Aí mesmo. você vê a experiência do jogador, né? Porque ele tá jogando com uma mão dominada contra o adversário, no qual o adversário não tira ele da mão, né? Sim. Pra tentar jogar em posição. E aí ele joga um spot que ou ele vai ganhar perdendo do cara, né? Tipo, vamos dizer, bate Sim. lá ai 6-6, 100 paus, Sim. ele vai dar 2 e ele vai foldar o Sim. rivalete. Ou ele não perde mais nada quando o cara tem o melhor jogo. É. Então, tipo... Colocou ali 375 o Dene e o Iago Só largou na foldou. hora. Temos 6 jogadores na mesa, a mesa vai ficando mais curta, né? Olha só, par de valete pro Dene Dene tá agora. pegando um cheirinho, né? Já tá com 4 milhões e meio aí. Depois daquela dobra ali que tava bem... Ele tava bem curto, tava ali com 15 blinds mais ou menos, agora tá bem tranquilo, você vê que ele tá com mais X que o Douglas aí. Lembrando aí, você que tá vendo esse moletom do Douglas, ele foi um dos jogadores da seleção de Pernambuco. Esse BSOP aconteceu na mesma semana do torneio de equipes estadual, que é sempre um torneio bem legal também. Olha só, 250 o Raze, o botão tem Ás e 6, o Bruno. O Bruno, ele nunca vai jogar essa mão de flat. Se ele resolver ter algum level com o Dene, que eu acho muito difícil, ele vai trebetar. Mas já foldou. Olha só o Iago agora, rei. E bem contra ele, E né? eles estão com stacks iguais, Nayara, Dizem que olha o baralho só. não arma. É engraçado, né? Porque a gente vê... Eles criaram um level, um metagame normal entre os dois, e aí Vem uma o mão cooler é entre os dois Sim. também. Isso faz E é com que- engraçado que o dele talvez, por ter esse metagame e o Iago ser agressivo e tudo, parece que o Iago vai querer defender o Big dando outra, né? O dele vai achar que o valete dele tá... Exatamente. Não, nesse caso, em posições, com relação ao spot, o Iago ficou muito abençoado com esse rei, porque ele, pelo menos a tribet ele arruma fácil, Sim. né? Nunca vai foldar. E acho que dificilmente se bate um board abaixo de valete, o Dennis fold, é difícil. Acho bem difícil. A não ser que seja um board seguido, né? Um flushado já. Vamos ver, o Iago pensando aí, o que ele tá pensando no... Não, e a gente O tá valor- falando de 4 mãos seguidas, Sim. né? Uma atrás da outra. Tipo, ele nunca vai acreditar quando ele tribetar. O cenário só. ruim pros dois E o é... valor aí, Nayara? Foi 250, um mini raise, né? Ah, eu acho que do Big a gente sempre tem que fazer alto, porque... Eu faço Uns 3x, 700? eu faço 3x ou quase 3x, porque é um spot que a gente... Foi all-in já, all-in. olha só. Ele deu um raise que eu não vi o tamanho, o dele foi all-in e acabou como a gente esperava, né? Mas você viu quanto tempo ele demorou pra dar o win? Foi na hora. E olha só, Não, cara, ele deve estar né? querendo se matar. Ele falou, não Sim. acredito que eu encontrei esse spot contra o único cara que eu vou dar snap show. Olha só, dama 5 e 7, duas de pausa, hein? O dele, se Arrumou conseguir uma chancezinha se ali. bater uma carta de pausa, ele abre um flush draw pro River. Um 7 de espada. Agora então, é só o valete. Só o valete e tem um fora, hein? O valete de copas já tá fora, tava com outro jogador. Um Ás, então, se não eliminou, sobrou 85 mil pela nossa contagem. Vamos conferir, a dealer vai conferir. Sobrou nem um blind. Deu a lógica. Mas que situação, como é engraçado, né? Ele, o jogador tava curto, dobrou, foi ali a 4 milhões e meio, acha um valete, Se valete. igualou ao atual spin Isso. líder, né? E é que esse spot foi muito cruel mesmo, porque Sim. vindo Não- do não tem histórico escape de mãos, pra ninguém aí, né? vindo do histórico de mãos, é muito difícil foldar esse vala-vala pro Iago, eu não vou foldar nunca também. Olha aí, 10-10 agora. Agora, com relação ao size, eu acho importante fazer alto, porque é um spot que a gente passou a tribetar mais do que small, né? Do big. Com mãos Sim. com blefe também. E você sempre joga fora de posição, então é importante que você selecione o range de mãos que vai te flatar Sim. e etc. Olha só, do Big, o dele tem valete 10. Parece que ele deu uma dobrada aí, quer dizer, não foi logo na sequência, ele conseguiu dar uma dobradinha. Tá com quase 1 milhão aí. Ou é 500 ali, vamos ver. Quase 1 milhão. Largou. Do small. Não, do Big. Não, peraí, não, tá errado. O Big é o Douglas. A arte tava falando que o dele era o Big, mas não, o Big é o Douglas. A gente tá vendo as cartas ali. A gente só não sabe o que ele tem. Mas a arte vai corrigir isso daí já. Ele pede a contagem do stack ali do Dario. Ó, foi contado. E ele tá pensando, a gente vai ver em breve aí o que ele tem. Ele que não se mexeu até agora. Não, olha, ele só pagou. Defendeu então o rei do Dario que veio de par de 10, depois a gente vê aí o que o Douglas tem, porque como a arte estava na posição errada, a gente acabou não vendo o que ele tinha. O Dario tem cerca de 2 milhões e meio. Olha só,
Colocou a carta de novo, vamos ver se a gente vai ver. Olha só. Dama e 7 na iPad, ele defendeu e bateu dama 8 e 5. Ótimo flop pra ele, normal, né? Saída da mesa, deixar o agressor. Um flop bom pro 10-10 também, né? Eu acho que a tendência é o Dário se betar mesmo. Ele tem 10-10, tem um. E aí, o Douglas só paga e dá corda ou dá um raise? Qual que é o stake dele? Ele tem 3 milhões e meio, mais ou menos. Acho que o short call, porque principalmente numa reta dessa, o Dário, que é um cara que não se mexe muito, dificilmente ele vai vir de 2 por blefe, né? Sim. Olha, bate um 2 de ouros aí, tinha 2 cartas de ouros no flop, né? Olha só. Mas é um scary card pros dois. Pros dois, uma exatamente. E olha, e ele tem um par de 10 com 10 de ouros. Ele tem uma defesa ali. Deu mesa atrás, aí vem um ás, que acho que vai dar mesa de novo aí, eles dois. Se ele mesar, então, aí que tá, né? Podia ter apostado. Eu acho que esse é um spot que ele perde no betar esse river. Perde muito de não betar esse river, porque ele tem posição. Quais são os ases que ele tá fletando lá? Às vezes que ele tem dama, ele não consegue mais pagar. Ele tá defendido, ele tem o 10 de ouros, né? Tem uma defesinha que diminui muito pouco a possibilidade do outro adversário ter ouros. E eu acho que dificilmente o cara vai dar check para dar check raise no river lá. Eu apostaria um valor que faria a dama foldar, nesse caso. Sim. Apesar de saber que, às vezes, na ansiedade, né? Você vai dar check logo e vai ser bom e tal, mas esse com certeza é um spot que ele perdeu. Se pra pensar numa mão, como você falou assim, uma mão isolada, finge que não tá aí nessa hora, nervoso e tal, jogando há 8 horas esse dia, né? Não, essa é uma mão que ele obrigatoriamente tem que apostar. betar o river, porque o Wise é muito dele, né? Independente do histórico da mão, de como foi até lá, o Wise é dele. Se o adversário tem flush, ele vai sair betando no river, não tem como, porque senão ele perde muito valor. Então, eu acho que ele tinha que estar apostado no river 98,9%. Tipo, sim. Bom, o Lucas, que também não jogou muitas mãos, vem o raise ali do Bruno ali. O Bruno, acho que ele viu que a mesa tá um pouquinho mais soft. Eu acho que esse, não, com certeza, a Ice 8 não é uma mão que ele abre sempre do TG. Sim. Mas ele deve ter visto que tá mais tranquilo de jogar post-flop, principalmente depois desse check-check showdown de uma 7-10-10. E abriu lá um Ice 8. Olha só, dama 7 e 6, ele deve dar continuation bet, né? Vamos ver, o Big Blind deu mesmo. Apesar de ser uma mão que quando ele dá late ser bet, né? Ele vai tranquilo. Ele vai tranquilo porque ele tem 8 espadas, mas eu acho que tem que ser betar sempre. Ele só é o Big Blind, né, que defendeu. Isso, só o Big. Que aí ele coloca o Big Blind numa situação, independente dele ter Rei 3, né? Ele coloca o Big Blind numa situação de que normalmente quando ele tem draws, etc, ele vai jogar pro Fold Equity, sempre vai dar check raise com esse stack. Sim. Ele tem bastante ficha, né? 5 milhões, e o outro tem 7 milhões. Agora, por exemplo, essa é uma mão que o Lucas poderia tranquilamente dar check raise com Rei 3 suited, ele tem um backdoor e tem uma over. E o ele pessoal sabe... de casa entender, vou só falar porque às vezes tem gente que não conhece os termos aqui. O backdoor flush, no caso que ela falou que ele tem, ele tem o Rei 3 de copas, quer dizer que pode virar copas e copas seria um backdoor flush. E ele sabe que, olha, falei? Deu raise. Porque ele sabe que o Bruno vai se betar esse board quase sempre. Quase sempre, exatamente. E aí ele coloca o Bruno numa situação de que ele tá no hand lá, esse 6-7 dummy está no hand do Big Blind, né? Sim. Ele tem o backdoor flush, tem o rei também que pode ser bom na cabeça E aí tem dele. muitas cartas, 4, 5, Sim, que é ele, melhor. que ele consegue dar mais um turno. barrel. Que dificilmente o Bruno vai criar resistência, né, nesse spot. Você concorda? Sim. Quando ele tem a dama, ele já se sente muito mal. Então, acho bem bom esse check raise. E é interessante, né? Porque o Lucas, você vê, basicamente ali o Iago que tá jogando mais, a gente vê que o Bruno começou, em teoria, a se soltar, a gente percebe talvez pela experiência deles, mas você vê o Lucas aí, por exemplo, uma mão que não tava se envolvendo, defendeu o blind e, mesmo não tá se envolvendo muito, ele tá com essa leitura da mesa. Ele usou a oportunidade, né? Tipo, ele tava naquela mão, ele usou a oportunidade de um spot que overall vai ser sempre bom. Gostei. E lembrando, né? Você que tá em casa... Antes de dormir, tá deitado ali, pega o celular, vamos jogar um pokerzinho no celular, tem o nosso clube agora, o Poker Night, você baixa o aplicativo, se tiver dúvida onde baixar o aplicativo, onde encontrar, como depositar dinheiro, se você ganhar aí um dinheirinho, como sacar, é só entrar no nosso WhatsApp, tá na tela aí o nosso número de WhatsApp. A Nayara joga também pelo celular, jogou muito online pelo computador e agora com esses aplicativos é
uma facilidade quando você tá no Uber ali, Com certeza. no táxi. Acho que principalmente pro cash game, né? Porque o torneio sempre vai Você tem que ficar colocar horas. aquele tempo, né? Sim. Independente de você estar andando ou não Sim. com o celular, você sempre... Agora pro cash Pro game, cash game, eu quando pegou tô no aquele táxi, transitinho ali, arrumou 500 no trânsito. Quando eu tô no banheiro, uso muito. É perfeito, é ótimo, gente. E é muito bom porque é uma ferramenta para quem tá começando conseguir sentir e entender o jogo sem precisar se arriscar muito, podendo jogar barato. E Não, dá um conhecer exemplo. várias formas. A nossa mesa mais barata no clube é de 20 centavos o small 20, e 40 40, centavos. Quer dizer, você entra com R$8, você... Essas coisas que a gente fala aqui, né? Continuation bet, re-raise e tal, você começa a ver na prática. Ver na prática sem precisar gastar muito e sem precisar sair de casa, né? Que eu acho que é o melhor hoje em dia. Perfeito. Bom, é isso daí então, pessoal. A gente volta no próximo.